Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Sempre, meus caros, um prazer de ordem singular, um prazer de ordem plural, compartilhar com os senhores e termos mais esse sobrevoo. Agora estamos necessariamente em sociologia, meus caros, e vamos abordar um dos temas talvez mais definidores do que é a sociedade e também do que é, sobretudo, do que é a sociedade capitalista atual, que é, meus caros, uma reflexão, né, que vai traçar uma análise conjunta entre trabalho e estratificação social. Por trabalho, nós compreendemos, senhores, algum tipo de ação que dispensa energia física, energia mental, para transformar a natureza em um outro algo. E estratificação social seria as múltiplas divisões sociais e os múltiplos arranjos que a sociedade comporta para as pessoas dentro dessa mesma sociedade, transitando entre as mais diversas instituições, em função das diversas formatações e das diversas também das diversas arquiteturas que essas pessoas vão tendo ao longo de suas vidas. Bem, meus caros, comporta, portanto, uma análise e uma perspectiva sobre o que é o conceito de trabalho nesse sentido. E trabalho, de forma geral, meus caros, em termos mais próximos do que a gente poderia chamar de uma perspectiva sociológica, de uma visão sociológica, o trabalho ele é simplesmente, ou na verdade, em grande medida, porque hoje com o toyotismo nós temos uma outra perspectiva, mas nessa visão sociológica o trabalho é uma operação humana de transformação da natureza em cultura. Cultura é aquilo que é um termo cunhado pelo latim, que significa, senhores, vem do latim colere, que significa colheita. Ou seja, aquilo que se colhe fruto de um trabalho é chamado de cultura. Só que a cultura no contexto sociológico tem a ver com os costumes, com os valores, com a forma de vida e com modos viventes. Necessariamente, meus caros, o trabalho é uma característica que diferencia, por exemplo, radicalmente o trabalho que diferencia radicalmente o ser humano dos animais. Afinal de contas, o próprio ser humano vai ter essa capacidade, essa dimensão de liberdade em que ele vai poder transitar de alguma forma entre essas várias instituições sociais, transformando a natureza, portanto, sendo um aspecto que nós comumente denominamos de trabalho. Então, percebam essa definição, senhores, porque ela vai ser fundamental para compreendermos muito do que nós estamos verificando neste módulo e muito do que vamos verificar. Trabalho, então, entendam, senhores, toda aquela ação que tenha uma dispensação de energia física ou energia mental para transformar essa natureza em cultura, ou seja, para transformar a natureza em matérias-primas em um determinado produto que poderá ser utilizado para a satisfação de suas necessidades ou de outrem. A estratificação social vai se relacionar no modo como as pessoas produzem ou o que elas produzem, ou qual local nessa sociedade ao longo do tempo elas estão em relação a este trabalho. E em grande parte será esse conceito, senhores, de estratificação social, regido em grande parte pelo seu papel enquanto trabalhador. Mas os senhores verificarão que trabalho na sociedade capitalista tem uma dimensão. Mas se nós tomarmos como trabalho a ação que transforma a natureza em algo, nós perceberemos que essa é uma ação que permeia a sociedade humana por séculos ou milênios. Né? E é por isso que vale a pena fazer um resgate, ou melhor, um recorte histórico das múltiplas dimensões de trabalho que nós temos dentro da nossa sociedade. Então, meus caros, nós começaremos a observar como era o trabalho, lembrando que o conceito de trabalho aqui significa essa transformação da natureza em cultura, ou transformação da natureza em algo. Nós temos o trabalho nas sociedades tribais. E nesse trabalho nas sociedades tribais, senhores, as atividades eram vinculadas à produção de alguma forma. E essa produção, elas estavam associadas a mitos, estavam associadas a rituais, ao sistema de parentesco, às festas, às artes, ou seja, toda a vida social e econômica, também política e religiosa. O trabalho, de modo geral, essas organizações tribais organizavam a vida produtiva também com base na divisão sexual. Né? Os homens
iam caçar, as mulheres plantavam, cuidavam das sementes e cuidavam dos filhos de alguma forma. E é por isso que, de forma ampla, essas sociedades tribais elas são classificadas como economia de subsistência ou também de técnica rudimentar. Com técnicas muito rudimentares, aí nós estaríamos falando do tempo do Paleolítico ou do Neolítico, o homem com técnicas rudimentares, com instrumentos rudimentares, que cria. Lembrando que os homens, eles não desfrutam de uma garra poderosa como é o urso, ou de uma mandíbula forte como o leão, ou então de uma outra mandíbula como é o tubarão, que já dispõe nos próprios corpos, senhores, os animais, as condições necessárias para a satisfação de suas necessidades físicas, de sono, de sexualidade. Os homens, por exemplo, eles precisarão estender essa sua dimensão criando instrumentos. E é nesse criar instrumentos que nós teremos o período do Neolítico, do Paleolítico com a pedra lascada, depois do Neolítico com a chamada pedra polida. Mas em todos esses elementos, senhores, nós percebemos a transformação da natureza em algo. É nesse contexto que a palavra trabalho ela vai se classificando. E percebam que nós estamos verificando que mesmo nas sociedades tribais havia diferença de trabalho e também de postura dentro de dimensões de classes dentro dessa sociedade em função do trabalho que se era desempenhado. As mulheres ficavam cuidando das crianças, da alimentação e do plantio, e aos homens a caça era direcionada, portanto dava essa perspectiva de privilégio ou perspectiva de mais poder. Nas sociedades antigas, senhores, e aí nós começamos a tomar, por exemplo, o Egito Antigo, a Fenícia, os Sumérios, depois os gregos antigos, os romanos, esse trabalho tinha uma outra característica. E para os senhores terem uma ideia, quando a gente fala da Grécia Antiga, por exemplo, era natural que se fizesse uma distinção entre trabalho braçal e trabalho manual. E as atividades dos cidadãos perante os problemas da sociedade, que são trabalhos esses organizados nas polis, como nós vimos no início do início da filosofia. E o trabalho, senhores, braçal, o trabalho, na verdade, prático, o trabalho manual, ele era considerado um trabalho de inferiores, porque o escravo era propriedade de seu senhor. E ele podia ser vendido, trocado ou alugado. E, portanto, o trabalho braçal de produção de alimento, de produção de casas, de construção de ruas, era necessariamente desse escravo. Que inclusive, o trabalho do escravo nós podemos perceber como uma sustentação material da vida dos cidadãos, porque os cidadãos se dedicavam à polis, se dedicavam, à política, se dedicavam às artes, se dedicavam às questões metafísicas, ou seja, para além do físico, para além do plano manual, para além do plano material. Isso para os gregos é considerado algo superior. E para os senhores terem uma ideia, isso vem até hoje, não é? Ou seja, nós lidamos com essa característica ainda hoje, com essa perspectiva de superioridade. O trabalho que é manualizado, ele é um trabalho inferior, e aquele trabalho intelectualizado é um trabalho que se paga mais, que se dedica mais tempo de análise, enfim, existe essa perspectiva. E como o trabalho escravo ele era considerado o trabalho inferior pela própria nomenclatura, os escravos também se dedicavam às construções, se dedicavam ao plantio e ao trabalho material manual pesado. Os gregos, então, e os romanos e os antigos, para tomarmos um exemplo, não se dedicavam a esse trabalho manual, mas faziam também uma diferença entre trabalho intelectualizado, porque é claro que o desenvolvimento da filosofia exige toda uma perspectiva, todo um pensamento, toda uma busca por compreensão da sociedade e da conjuntura, o que gasta energia, evidentemente, né? Porque não é algo tão simples para ser feito. Mas essa perspectiva. Então o trabalho, olha só, como transformação da natureza em alguma coisa, nas sociedades antigas eram divididas entre escravos que faziam o trabalho material, o trabalho braçal, e os não escravos que faziam o trabalho intelectualizado, e portanto estes eram na estratificação social os superiores. E portanto, senhores, essa antiguidade é marcada pela classificação, por uma classificação social, por exemplo, que vai dividir de alguma forma os indivíduos em inferiores e superiores. Isso é algo tácito, explícito para nós. Aqueles que usavam o corpo para o trabalho e aqueles que desfrutavam da liberdade para o pleno uso das suas capacidades mentais, de suas capacidades intelectuais, de suas capacidades espirituais. Esses dois trabalhos serão diferenciados. O que usa uma capacidade mental será considerado superior ao que usa uma capacidade braçal. E aí nós vamos avançando, senhores, e chegamos no trabalho durante o processo de Idade Média. E aí, senhores, nesse processo da Idade Média nós temos uma sociedade dividida também em castas, dividida em estamentos, né? E esses estamentos, em ordem decrescente, nós teríamos os sacerdotes ocupando a ponta da pirâmide, depois os senhores feudais, que eram os nobres, os grandes donos dos feudos,
e também os camponeses. Esse é um processo de transição, meus caros, que se dá sobretudo com a queda do Império Romano. E nessa queda do Império Romano, o que vai se verificar na prática, de forma bem direcionada, será um processo de descentralização do poder. Lembrando, meus caros, que nesse processo então de descentralização do poder, como já mencionamos em outros contextos, os feudos se tornam os grandes polos de poder dentro daqueles países, como Itália, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra, e eles vão ter que começar a se articular, eles vão começar a se organizar de alguma forma para que possam, meus caros, manter um sistema de troca. Os servos vão doar a sua vida de trabalho, vão trabalhar no manso senhorial, que é um lado, uma parte dentro do feudo dedicada apenas à produção do senhor. Tem o manso comunal, que é uma divisão entre servos e senhores, e tem o manso servil, que é bem menor, no local em que os servos trabalhavam, para inclusive poder também dar a sua subsistência. Como as cidades eram locais altamente perigosas, eram locais que ninguém queria perigosos, e ninguém queria participar, porque lá estavam todo tipo de ordem de salteadores, enfim, havia uma sensação de terra sem lei. As pessoas migravam para os feudos em busca de uma segurança. Já alguns que fogem dos feudos, ou aqueles que não querem sair das cidades, que são os burgenses, ou os mercators, ou então os burgueses, eles vão começar a providenciar uma série de organizações, meus caros, de produção de algo. Eles vão começar, inclusive, a se dedicar nessas produções, e essas produções, inicialmente de arte, de alguma forma, ou então de utensílios de artesanato, mas também de feiras gastronômicas, com as quais produções eles vão inclusive circular os vários feudos, buscando a possibilidade de atender às necessidades dessas pessoas. E em seguida elas poderão, por exemplo, serão os famosos grandes burgueses que promoverão as feiras nas cidades, promovendo no século XIV o que se conheceu como o século do renascimento comercial e do conhecimento e do renascimento urbano. Entretanto, senhores, os trabalhadores, ou seja, quem eram os camponeses e os servos, eram responsáveis dentro do feudo pela manutenção. Eles faziam a manutenção da vida dos membros da nobreza e do clero, afinal de contas, eles eram quem plantavam e dedicavam, na verdade, o seu trabalho físico, o seu trabalho direcionado para a manutenção dessas pessoas. Nesse feudalismo, senhores, o que se vai observar é que a quantidade de terra era medida de riqueza de uma das pessoas. Então, a terra era medida de riqueza para saber se uma pessoa era rica ou não, se um senhor feudal era rico ou não. O que tinha, na verdade, era uma corrente de força na qual todos os servos estavam inseridos, né? E esses servos eram, sem dúvida, meus caros, a categoria principal de trabalhos, ou seja, a que menos importância tinha dentro daquela estrutura feudal da época. Percebam que curioso. O trabalho braçal, e que vital para a manutenção do feudo, era promovido pelos camponeses e pelos servos. E esses ocupavam a parte mais baixa da hierarquia social dentro do feudo. Então aqueles que se dedicavam braçalmente, de forma física para a sustentação do feudo, eram também aqueles que de alguma forma ocupavam a baixa estrutura dentro da sociedade. E é por isso que nós observamos que nessa economia de alto consumo, senhores, o servo cultivava o seu alimento, o servo fabricava tudo que era necessário para si, e esse mesmo servo fabricava tudo que era de necessidade para o nobre, porque era uma sociedade baseada em estamento. Mas percebam que essa é a dimensão, o trabalho braçal, o trabalho pesado, a forma de trabalho, ou seja, desses servos, a forma de trabalho agrícola, que é o principal, né, evento nesse contexto, se dá por mãos dos servos, que ocupavam a base da pirâmide nesse contexto. E aí, meus caros, desde o século XII, quando as cruzadas já estão em ebulição e as pessoas estão indo, alguns cruzados vão para o Oriente Médio, trazem especiarias e depois comercializam na Europa, e a palavra mercator, ou seja, os burgueses, aquele que vive na cidade, começa a ser observada com muita força. E nesse processo de crescimento, para os senhores terem uma ideia, essas populações humanas elas vão rapidamente passar a questionar os costumes
e as regras sociais do feudo, é claro. Afinal de contas, é um grupo de pessoas que de alguma forma experimenta essa autonomia comercial e vão querer uma certa liberdade para se articular no plano de suas atividades comerciais. E em relação especificamente a esses comerciantes, esses questionamentos, por exemplo, eles eram observados tanto na atividade comercial e tanto também nas pressões que esses mercadores, que esses burgueses faziam no plano das leis, no plano da justiça feudal. E em face, senhores, como os senhores podem imaginar, dessas restrições que existiam dentro dos feudos, né, porque afinal de contas era uma sociedade de alto consumo, que causavam fortes prejuízos, por exemplo, para esses comerciantes, esses mesmos comerciantes, eles resolvem se unir em associações. E essas associações serão chamadas de corporações ou ligas, corporações de vendedores de batata, corporações de vendedores de madeira, enfim. Eles vão se organizar nesse sentido, né? E aí, meus caros, em vez deles trabalhar apenas para a satisfação de suas necessidades, estamos falando da Alta Idade Média, e esses artesãos, por exemplo, com base no progresso das cidades, com base no uso do dinheiro, que começará paulatinamente a ser usado como medida de valor, vai abandonar paulatinamente, fazer com que o feudo abandone, ou seja, a Idade Média comece a abandonar paulatinamente esse modo de vida social e passam a trabalhar para atender outras demandas, de outras pessoas, e não a deles, mas necessariamente. E aí, senhores, a fabricação de produtos, os processos envolvidos na criação desses produtos, que se dava ao trabalho artesanal no período feudal, era um caráter inclusive que poderia ser chamado de lúdico, né? Como esse senhor aqui que nós estamos vendo, o seu mestre, né? Ou seja, o mestre e o artesão, o mestre Goldschmidt e o aprendiz, 1482, senhores, a 1500 provavelmente, teria sido realizada essa imagem. Ou seja, esses trabalhadores livres, eles não obedeciam de alguma forma nenhum tipo de critério anterior, não havia um critério preconcebido. Esse artesão, então, da cidade, esse burgense, que está começando a questionar a ordem feudal de produção, ele era livre para organizar o seu trabalho. E nesse contexto, o artesanato, senhores, ele vai constituir um dos momentos marcantes na evolução do trabalho criador. Esse trabalho artesanato, porque percebam que o que acontece no feudo é para a subsistência, para matar a fome, mas essa subsistência só é praticada pelo servo e pelo camponês, que está utilizando a sua força de trabalho, a sua força física para a manutenção da ordem feudal. Já nas cidades, esses mercadores e também promovedores de feiras, eles começam a trabalhar de outra organização, com uma outra perspectiva. É a ideia, senhores, desse trabalho criador. A utilidade final desse trabalho seria apenas um dos motivos para a realização desse tipo de tarefa, ou para a construção desse elemento. Porque há um outro elemento que surge nesse processo, que seria a realização pessoal, a satisfação profunda dessas pessoas de poderem produzir os seus artesanatos. E aí, aquela pequena oficina, senhores, era nada mais nada menos do que uma unidade industrial típica da época, essa da direita. E é por isso que nós veremos que essa unidade típica da direita será esse início de transição do feudalismo para o mercantilismo e depois para o capitalismo. E nessa unidade industrial pequena, o mestre era o empregador em uma pequena escala e trabalhava com proximidade direta com seus ajudantes. E esse mestre, senhores, ele vai garantir a educação do seu jovem, ele vai garantir a atenção do jovem, a alimentação dele, nesse sentido promovendo essa proximidade e essa igualdade. Bem, senhores, a partir do contexto, então, que essa burguesia começa a ficar cada vez mais atuante, começa a ficar cada vez mais forte, começa a ficar cada vez mais intensa nesse trabalho, nós verificaremos o surgimento de uma outra atuação, que será a atuação daqueles que começam a transitar de uma cidade para outra e começa necessariamente a comprar desses mercadores algum produto para ser vendido em outra parte do globo, em outra parte das cidades. Então aqueles mercadores que produziam para satisfação pessoal, para o profundo desejo de produção da arte, com essa relação muito lúdica, senhores, vai começar a produção para um mediador que vai passando por essas cidades, e essas cidades então começarão a ser ligadas umas às outras, e essas produções, senhores, e na verdade aquele antigo, senhores, aqueles antigos, na verdade, mercadores e aqueles antigos artesãos que, na verdade,
praticavam esse trabalho apenas para produzir aquilo que lhes trouxesse de alguma forma uma satisfação pessoal, nesse contexto vai surgir a figura de um intermediário, que será denominado justamente o capitalista, que se interpõe entre o produtor e o comprador do produto acabado. Essa vai ser uma grande diferenciação na Europa no final do século XIV para o XV. E esse capitalista, entre aspas, senhores, ele não vai se preocupar necessariamente em produzir, ele vai e nem necessariamente em consumir. É por isso que ele é o chamado intermediário. Ou seja, com a entrada desse intermediário em cena, as funções do mestre artesão eles vão se reduzir a 3 funções: trabalhador, porque ele vai produzir; ele vai ser também um empregador, porque ele vai empregar um jovem aprendiz; e ele vai ser o capataz, porque ele vai exigir que a produção aumente. E aí, senhores, o intermediário, na verdade, ele vai chegar com a matéria-prima, e o mestre artesão ele só vai ter que fazer essa produção terminantemente acabada. Ou seja, a tarefa do mestre ela passou a ser simplesmente a de produzir mercadorias acabadas desde quando ele recebesse a matéria-prima. E para chegar ao consumidor, a mercadoria passava agora por um novo ator social, senhores. E esse ator social é o chamado burguês. Perceba que o burguês ele não produz. É por isso que é uma característica fundamental no contexto do capitalismo, é o dono dos meios de produção, que se acentua, claro, a partir cada vez mais desse processo de acentuação do capitalismo. E aí quando nós chegamos já no início do século XVII, depois já no final do XVIII, quando nós verificaremos de perto a chamada Revolução Industrial na Inglaterra, nós perceberemos uma característica muito diferenciada nesse processo de revolução, senhores, industrial, do trabalhador, que há essa perspectiva do intermediário. Então, mas isso surge desde um processo do final da Idade Média para seguirmos adiante. Percebam, senhores, o grande significado do trabalho no contexto do capitalismo. Ele não vai ser para subsistência, porque o trabalhador não trabalha para ele, trabalha para outra pessoa, e também não vai ser para um critério de característica lúdica, ou seja, não é para uma satisfação pessoal e nem para a confecção de um desejo belo de produção enfim, de qualquer coisa. É, na verdade, para o acúmulo de riquezas e para o acúmulo do lucro. E aí o trabalho começa a adquirir uma outra conotação, porque é justamente nesse contexto de advento da Revolução Industrial que nós teremos necessariamente, senhores, a chegada ou a emergência de 2 grandes grupos na sociedade, que é o grupo dos... são 2, na verdade. São os burgueses, que agora são os donos do meio de produção, mas é um processo que os senhores estão vendo que começa a surgir desde o fim da Idade Média, que é um processo de mediação da produção. Eles apenas transformam a matéria-prima em produto acabado, e surge aqueles que vão vender a sua força de trabalho, que é o proletariado. É por isso, senhores, que o trabalho e o capitalismo em Marx adota uma outra conotação. O trabalho em Marx, senhores, além dele também trazer essa alteração da natureza, ou seja, é uma dispensação física de força do ser humano para alterar as condições da natureza e depois alterar também essa natureza em produto acabado, mas esse trabalho necessariamente ele vai ter uma característica diferente em Marx, quando ele olhar o trabalho no capitalismo, de 2 dimensões. O trabalho vai ser transformado em uma mercadoria por si só. Então, antes a mercadoria ela era fruto do trabalho, agora o próprio trabalho é uma mercadoria, porque ele tem a sua precificação. Segundo aspecto, senhores, o trabalho ele agora vai ter uma característica de total objetificação pautada na lucratividade do burguês. E há uma outra dimensão nesse contexto, que é, segundo Karl Marx, esse proletariado que vende a sua força de trabalho, ele na verdade vai ter ele vai vender a sua força de trabalho, e ele vai dispensar a energia física e vai dispensar a energia cognitiva na produção daquele produto. Só que, embora ele direcione essa força física e direcione essa força cognitiva, ele não é dono da produção do que faz. É por isso que Marx cunha o termo chamado de alienação ou estranhamento do trabalho, porque ele está distante daquilo que se produz. Ele vai receber um salário mensal pautado nas suas horas de trabalho, mas quem vai ficar com o lucro da produtividade será o burguês. E é por isso que Marx identifica que é uma exploração do trabalhador nesse sentido, porque é o único sistema do planeta, até agora, que é o sistema capitalista, que vai utilizar outra pessoa pagando ela um salário ínfimo com relação àquela lucratividade que vai acontecer, utilizando a força física da pessoa, utilizando também a força cognitiva para que a produção aconteça. E então o trabalho em Marx ele vai ter essa conotação, senhores. Ele é também uma mercadoria,
o trabalho no capitalismo ele é utilizado para trazer, para a impulsão de uma força que visa apenas o lucro, e é o trabalho que vai caracterizar o chamado, na perspectiva de Karl Marx, a chamada expoliação e exploração do trabalhador, porque a margem de lucro, que é o chamado de mais-valia, vai ficar com esse trabalhador. E essas duas classes elas vão se antagonizar num processo dialético e vão ter interesses muito opostos dentro dessa sociedade. Na perspectiva de Weber, senhores, o capitalismo ele tem aquela mesma conotação que vimos no encontro. Quer dizer, e Weber, ele vai. Max Weber, senhores, um dos grandes pensadores do capitalismo, ele vai trazer a seguinte perspectiva. O que é necessariamente o chamado trabalho nessa perspectiva de Max Weber? Max Weber ele faz os seus estudos no início do século XIX, ele analisa a associação, o trabalho, e ele vai se perguntar como é que se deu, como é que foi possível um sistema como esse, tão explorador, ter tanto sucesso na sociedade ocidental. E para ele, senhores, houve, e ele escreve um livro belíssimo, impactante nesse sentido, que é uma relação que ele traça entre o espírito do capitalismo e a ética protestante. Ora, senhores, durante a Idade Média, ou seja, regida pela lógica teocêntrica, o lucro era visto como algo pecador, era visto como algo nefasto, era visto como algo ruim. As pessoas não podiam buscar o lucro. Então os burgueses não tinham espaço nessa sociedade e, além de tudo, eles eram criticados, eram também chamados de pecadores pela Igreja Católica. E então, quando vem a Reforma Protestante, a partir de Martinho Lutero, que critica o alto luxo do clero, os maus comportamentos desse mesmo clero, e depois na Suíça nós temos o chamado João Calvino, que instaura o calvinismo. O calvinismo, senhores, ele inaugura uma nova perspectiva teológica, que é a teologia da predestinação. E o que essa teologia prega? Nós nascemos predestinados ao céu e ao inferno. E nós vamos fazer uma pergunta muito natural. Ora, mas como nós sabemos se vamos para o céu ou se vamos para o inferno? E Calvino responde, nós vamos saber disso à medida que a nossa riqueza vai sendo acumulada. Porque a ideia de riqueza seria a demonstração de que Deus está nos abençoando. Portanto, trabalhe. Portanto, tenha uma ética voltada na produção, voltada no acúmulo de riquezas, voltada no auxílio para os pobres, voltada também para a poupança. Então o que isso vai estimular nas pessoas, e sobretudo nos protestantes, que vai ter grande impacto dentro da Europa, sobretudo na Inglaterra, que é um país protestante, nos Estados Unidos, que é um país majoritariamente protestante, a ideia de que quanto mais se trabalhar, maior possibilidade teremos de ficar rico, e rico é uma demonstração de que Deus está nos abençoando e que, portanto, nós teremos essa a predestinação de sermos salvos. E há uma relação umbilical, senhores, entre essa ética protestante de que trabalhar mais é uma demonstração de que Deus está nos abençoando com a produção capitalista, porque a produção capitalista precisa de gente que trabalhe muito, né? E o capitalismo em Max Weber vai ter essa dimensão, o trabalho em capitalismo vai ter essa dimensão para além do físico, essa perspectiva metafísica, essa perspectiva espiritualística, ou seja, no campo da dimensão do espiritual. Então perceba que há uma perspectiva de Karl Marx e também há uma perspectiva em Max Weber. E aí, senhores, como é que o trabalho, em que sentido, né? Qual vai ser a perspectiva do trabalho dentro do contexto da sociedade contemporânea? O que nós observamos, senhores, então, vivemos em uma sociedade capitalista. A subsistência das pessoas está pautada nessa dimensão, entre dispensar energia física para a produção de algo, para a transformação da natureza, conseguir dinheiro e depois poder comprar alimento, roupas e outros utensílios. Em tempo de pandemia, isso tem ficado ainda mais acentuado. E aí nós percebemos um fenômeno. O crescimento demográfico, senhores, e também a chamada urbanização são dois fenômenos que explicam o trabalho da sociedade contemporânea de forma interligada, ou seja, são fenômenos interligados. Esse processo vai se explicar pela natureza do trabalho industrial, que é um trabalho também, o trabalho industrial, o trabalho de serviço, o trabalho comercial, nessa sociedade. Meus caros, o trabalho hoje, ele não é um esforço individualizado, ele é um esforço coletivo. Nós somos pertencentes a uma sociedade capitalista. E essa sociedade capitalista, ela se direciona necessariamente na produção incessante, cotidianamente,
de vários insumos. Tudo que estamos vendo ao nosso redor era produzido pela lógica do lucro, pela lógica da venda. Né? Então isso gerou necessariamente um esforço coletivo das pessoas produzirem para que outras pessoas consumam e para que aquelas que produziram possam receber um salário no final do mês e consumir aquilo que será produzido por outras pessoas. É uma relação umbilical. E aí nós percebemos, senhores, o trabalho nesse contexto que é o seu homólogo, mas ao contrário, o seu antônimo, que é justamente o desemprego. E é um fenômeno social, senhores, que se situa além da vontade consciente dos indivíduos, já que é um esforço coletivo, está relacionado à subsistência material das pessoas, nós perceberemos que o trabalho ele é uma vontade alheia. Ninguém quer ficar desempregado, porque desemprego é sinônimo de possível fim da sua própria existência, porque é pelo trabalho que a pessoa subsiste, né? Ou seja, compra, se alimenta, se veste e dorme. O desemprego no século XXI, senhores, a gente vai perceber, ele também não é um desemprego igual do século XX, né? Ou seja, com aquelas nações menos desenvolvidas, como era no início do século XX, no final do XIX para o século XX. Os benefícios, senhores, garantidos pelos estados aos desempregados, por exemplo, tendem a ficar cada vez mais diminuídos, em especial nos países desenvolvidos, quando observamos o caso da América Latina. Há também distorções na estrutura agrária, há técnicas ultrapassadas de trabalho, o uso do solo e o uso do mecanismo de agricultura nesses países também são mais precários. Há, senhores, necessariamente, e isso vai fazer com que as pessoas vão para as cidades, inchando as cidades, em tempo de pandemia isso se alastra, isso se acentua. Há uma tentativa sempre por parte dos empregadores de uma redução, na perspectiva capitalista de Weber e de Marx, claro, de uma redução ou a desregulamentação das legislações trabalhistas. E aí, senhores, o que nós veremos é que no contexto da América Latina, do Sul da Ásia e também da África, nós temos uma agricultura com pouca capacidade competitiva no cenário internacional, uma industrialização que não faz parte do chamado fenômeno naquilo que nós identificaríamos, senhores, como fenômeno de participação nas cadeias globais de valor, o que acentua ainda mais a necessidade das pessoas saírem do campo, irem para as cidades, fazendo com que se juntem a outras situações de precariedade, ou elas tentam um trabalho realmente precário, ou elas vão se encontrar com outra possibilidade de trabalho, enfim, senhores, causando ainda maior complexidade às circunstâncias sociais. O desemprego nos anos 1900 é diferente do desemprego de hoje, dada também a circunstância do próprio desenvolvimento do capitalismo. É por isso que existem esses tipos diferentes de desemprego. Existe, senhores, o desemprego sazonal, o desemprego conjuntural ou cíclico, o desemprego por desajustamentos no mercado de trabalho. E aí se subdividem em friccional e estrutural. E esse sazonal, senhores, ele está relacionado àquelas atividades sazonais, ou seja, elas são interrompidas momentaneamente. Por sazonalidade, nós entendemos assim, a safra de laranjas, em tese, ela só vai ter essa colheita entre, por exemplo, uma safra de manga só vai ter colheita de dezembro a janeiro. É claro que há uma mecanização para a produção fora de estação desses frutos, dessas frutas, mas a ideia de sazonalidade é essa de interrupção periódica. Então a pessoa vai ficar desempregada não porque ela quer, mas é porque é uma condição específica da própria condição de produção a qual nós estamos percebendo. Existe o desemprego conjuntural, senhores, ou cíclico, é quando existe um excesso de oferta de força do trabalho em razão de crises econômicas. Quando a crise econômica vem, existe uma oferta de força de trabalho. Essa oferta de força de trabalho é chamada de desemprego, né? Ou seja, quando tem muitas pessoas podendo trabalhar, essa é uma demonstração de desemprego. Depois nós temos o desemprego pelos desajustamentos no mercado de trabalho. Primeiro, o desemprego friccional, que é justamente a dificuldade, senhores, ou os processos em alteração para a pessoa que procura o primeiro emprego, que tem sempre aquela perspectiva assim, olha, mas como a pessoa faz a entrevista e aí a resposta vem: mas você tem experiência? Não, então não tem como você ocupar esse cargo. Agora, mas se eu não tiver a primeira experiência, como é que eu vou ocupar um cargo, né? Esse seria uma perspectiva desse chamado desemprego friccional. Afinal de contas, o mercado de trabalho exige cada vez mais pessoas que tenham algum tipo de experiência. E dentro desse desemprego pelos desajustamentos no mercado de trabalho, nós temos o desemprego estrutural,
que decorre das mudanças tecnológicas, que é justamente quando ocorre um processo de mecanização, de informatização do processo de produção, e faz com que muitas pessoas saiam do emprego porque elas não têm esse conhecimento técnico ou não fizeram nenhum tipo de capacitação para angariarem esse tipo de trabalho. Quando analisamos, senhores, portanto, um caso específico, como é o caso do Brasil, nós vemos que o desemprego ele pode ser um dos problemas mais impactantes para essa nossa sociedade. Existe no Brasil, meus caros, uma grande preocupação dos trabalhadores, uma grande preocupação dos sindicatos, das autoridades e estudiosos sociais quanto aos problemas sociais causados pelo desemprego. E aí nós percebemos há muitas profissões, múltiplas atividades profissionais, elas têm desaparecido. E porque, entre outros motivos, o trabalho automatizado substituiu o trabalho obsoleto, que é justamente em função desse desemprego, pelos desajustamentos no mercado de trabalho, que mais especificamente é o desemprego estrutural, relativo à estrutura do modo de produção capitalista. E aí, senhores, quando a gente fala de um capitalismo competitivo, e nesse contexto de capitalismo competitivo, a maior parte desses trabalhadores deve se preparar para as mudanças. E se preparar para essas mudanças que podem ocorrer e vão ocorrer de alguma forma no meio e no modo de trabalho, elas vão ter que passar necessariamente por um processo de capacitação cultural, por um processo de capacitação de elementos que façam com que esse trabalhador se sinta apto, né? Quer dizer, ele seja considerado apto pelo mercado de trabalho para colocar em prática as suas faculdades de trabalho. Em uma sociedade desigual e com ainda grande evasão das universidades e com pouca oportunidade no pós-universidade para o mercado de trabalho, o desemprego tende, claro, a se acentuar. Bem, meus caros, a gente já falou de trabalho até agora e a partir desse momento, já no início dessa segunda metade do nosso encontro, nós verificaremos de perto esse conceito de estratificação social, que é um conceito amplo, é um conceito que, na verdade, ele envolve, senhores, a ideia de riqueza, ou seja, de fator financeiro, a ideia de poder, por poder aqui os senhores vão relacionar a qualquer tipo de instância pelas quais essas pessoas passam e também de prestígio, né? Esse conceito, senhores, é uma perspectiva sistemática, ou seja, por onde as pessoas transitam. Ele é um conceito mais amplo do que de classe social. A classe social a gente pode usar, por exemplo, a renda, a gente pode utilizar capital cultural e outros elementos. A estratificação social ela vai fazer uma lente, senhores, sobre as múltiplas dimensões pelas quais nós passamos. E as dimensões pelas quais nós passamos, elas podem ter diferentes formatações a partir da nossa própria passagem. Em termos mais práticos, senhores, imagine que um médico ele receba por mês 50 mil reais. E aí leve em conta esses três conceitos: riqueza, poder e prestígio. Né? Por poder, os senhores vão interpretar aquela capacidade que uma pessoa tem de influenciar os rumos daquela instituição, daquele grupo de pessoas. Então imagine o seguinte, senhores, um médico ele ganha 50 mil reais e um investidor da Bolsa de Valores lucrou 1 milhão naquele mês, por exemplo. Quem vai ter mais riqueza, o médico ou o investidor? O investidor, sem dúvidas. Mas quem vai ter mais poder, prestígio dentro de uma sociedade, que é outra última dimensão da estratificação? Será, senhores, necessariamente o médico. Ele carrega mais prestígio, é aquele que estudou bastante, é aquele que necessariamente conseguiu se estabelecer dentro da sociedade. Né? E assim sucessivamente. Esse mesmo investidor ele será mais rico do que um ator de Hollywood. Ele pode ser, a não ser que esse ator também seja um investidor, mas imagine que ele ganhe um cachê por participação de um ator de novela, por exemplo. O ator de novela vai ter mais prestígio. Né? Agora imagine, o ator de novela ele recebe por mês um valor X e um deputado federal receba 30 mil. O ator ele vai ter mais prestígio, ele vai ter mais poder, riqueza, mas quem vai ter mais poder, ou seja, capacidade de articulação no cenário nacional e também pode até no cenário internacional, serão os deputados. Então, senhores, por estratificação, entendam essas relações e essas múltiplas dimensões pelas quais nós transitamos, carregando essa marca de riqueza, de prestígio e de poder. Por exemplo, uma pessoa ela trabalha numa fábrica produzindo guarda-roupas, ela recebe 2 mil por mês. Dentro da fábrica, ela tem pouco poder e ela tem pouco prestígio e ela também tem pouca riqueza. Imagine que essa pessoa seja o pastor de uma igreja luterana.
e o dono da empresa seja um membro dessa igreja. Ora, lá no contexto da igreja, o trabalhador ele vai ter mais poder e vai ter mais prestígio, enquanto que o seu chefe vai estar sentado no seu banco lá, e aí vai causar uma inversão nessas perspectivas. É isso que esse conceito de estratificação é um conceito calcado nas perspectivas de Max Weber. E é muito interessante quando a gente consegue observar isso, senhores, nas múltiplas dimensões, nas múltiplas perspectivas que nós temos. Existem outros conceitos para caracterizar e categorizar as pessoas, como é o conceito de casta social, que corresponde necessariamente, senhores, à forma e ao modelo de nascimento dessa pessoa, ou seja, é uma determinação pela ocasião do nascimento. E nesse contexto de castas não há mobilidade social, a pessoa não nasce na base da pirâmide e depois vai para o topo da pirâmide. Isso é impensável, tá bem? É típico das cidades antigas e como nós observamos ainda hoje, infelizmente, existe na chamada Índia Antiga. Existe um outro conceito, senhores, que é o conceito de estamento. Esse conceito de estamento esteve muito presente na sociedade medieval, como vimos, também pautada pela ocupação do trabalho que essa pessoa tinha, ou seja, qual era a sua dimensão de trabalho, o que ela fazia e a que ela se dedicava, né? Esse era o conceito de estamento, então ele teria essa definição, também tinha pouquíssima mobilidade social. E o conceito de classe social, senhores, ele vai se dar com base nessa conjunção de fatores. Fatores étnicos, fatores políticos. Então aqui a gente pode utilizar, por exemplo, em termos de classe econômica, ABC, o que prevalece nessa definição é o dinheiro. Em termos de classes culturais, nós temos um professor universitário, depois um professor que nós poderíamos dizer de ensino médio, depois um professor de ensino fundamental. Em termos de capital cultural, o professor de ensino médio ele tem muito mais, então ele ocupa uma classe superiorizada. Em termos políticos, em termos também de poder dentro da sociedade. Percebo que a classe social ela seria o degrau abaixo daquela condicionamento que nós teríamos de estratificação social. Nós somos o que dentro das classes sociais? Depende. Nós vamos analisar o nosso aspecto político, a nossa capacidade de poder, a nossa capacidade de riqueza, a nossa capacidade de prestígio. Levando em conta essas três dimensões, os senhores percebem a qual classe nós vamos perceber. E é por isso que a dimensão estratificação social ela é fundamental para percebermos essas perspectivas. E aí, senhores, no contexto, e quando nós observamos esses temas a partir dessas três perspectivas, ou seja, marxistas, a perspectiva funcionalista de Emile Durkheim e o mecanismo regulador de mercado de Adam Smith, a estratificação social ela tem múltiplas dimensões. Por quê? Para Marx, a classe social que a pessoa vai ocupar dentro de uma sociedade é em relação ao seu trabalho. É o local que ela ocupa na produção de trabalho. Então, se ela for um proletário, ela é um proletariado, porque ela vende a sua força de trabalho. E se for burguês, ela está numa classe superior porque ela está ocupando o dono do meio de produção. Então, a percepção, a concepção sociológica em Marx de estratificação social está relacionada ao seu local de produção. Que local você ocupa no modo de produção dessa sociedade? É a sua classe social. Você é trabalhador ou você é empregador? Para a tese funcionalista, senhores, ou seja, para a tese de Emile Durkheim, o conceito de estratificação social é aquela relação de divisão do trabalho que gera a chamada interdependência funcional. Que nós vimos que o médico ele trabalha enquanto médico na sua clínica, mas depois ele vai almoçar. Ele só vai almoçar porque alguém produziu aquela comida. Então a ideia de estratificação social está relacionada sim ao modo de produção, mas também relativa a essa divisão do trabalho que vai resultar num processo de interdependência funcional, como já vimos anteriormente. Agora, para Adam Smith, senhores, nesse mecanismo regulador de mercado, que é uma tese liberal, uma tese mais capitalista, o que vai acontecer é o seguinte, que classe você pertence? A estratificação social vai ser baseada em quê? Em prestígio? Não. Em poder? Não. Em riqueza. Para Adam Smith, senhores, é daí que vem a ideia de dividirmos as classes A, B, C e D, é com base na renda. Mas ora, nós não somos trabalhadores todo dia e nós não nos movemos diariamente apenas pelo dinheiro. As pessoas são religiosas ou são ateias, as pessoas praticam esportes,
É claro que o fator financeiro ocupa uma dimensão muito importante na vida das pessoas, mas ela não é necessariamente, meus caros, a dimensão fundamental. Mas é um tipo de análise que nós poderemos ter para a classificação de estratificação social das pessoas a partir da renda. Tudo bem? Bem, meus caros, só um detalhe, quando a gente observa, por exemplo, a ideia de dimensão com base na renda. Imagine que uma pessoa seja professor universitário, ele tem pós-doutorado, 7 pós-doutorados, livros publicados, ele receba por mês um salário de 10 mil reais, 15 mil reais por ser professor universitário, né? E ele tem 7 pós-doutorados. Imagine que aquele investidor que ganha 1 milhão de reais, ele tem uma graduação. Então, em termos de riqueza, a classe A seria o investidor. Mas e se formos tomar o capital cultural? Aí nós teríamos o professor universitário, estaria em uma outra classe social. Então perceba que são essas dimensões, senhores, que são levadas em conta para a análise de uma estratificação social. Ora, e quando falamos de estratificação social, a gente se pergunta, mas isso pode ser alterado? Isso pode ser mudado? Ou seja, isso pode ser dimensionado de alguma forma? Pode. Então, de algum modelo, senhores, nós temos a chamar levando em conta de forma bem objetiva, existem 2 tipos de mobilidade social. Tem a mobilidade vertical, é quando uma pessoa sobe na sua condição de classe social em termos de dinheiro, ou então ela consegue mais prestígio, ou ela consegue mais poder, ou então ela desce, não, ela cai. Isso aí é a mobilidade vertical, subir e descer, e tem a mobilidade horizontal. É quando a mudança de posição social ela ocorre dentro da mesma camada. Então a pessoa, por exemplo, ela vai continuar tendo o mesmo prestígio, vai continuar tendo o mesmo nível de riqueza, o mesmo nível de poder. Então imagine que uma pessoa deixe de ser médico e passe para um concurso de promotoria, né? Então perceba que ela vai continuar tendo os mesmos padrões de riqueza, de poder e de capacidade de alternância ou de alteração no contexto social. O ex-ministro, senhores, e aí nós estamos vendo do STF, Joaquim Barbosa, que foi inclusive relator do caso do Mensalão, é um exemplo de mobilidade vertical. Ele sai de condição humilde e chega ao mais alto posto do poder judiciário brasileiro. Esse contexto de mobilidade social ele existe dentro de nossa sociedade, sem dúvida. E aí, meus caros, nós percebemos essa perspectiva. E a sociologia e as classes sociais? Quais são os grandes elementos que vão influenciar na pesquisa e na busca por compreensão? Por sociedade, entendam instituições, mais pessoas, mais classes sociais. A sociologia ela vai querer necessariamente compreender como que essas dimensões, senhores, classes, estratificações sociais, instituições sociais das quais nós fazemos parte, família, religião, trabalho e pessoas, como isso vai se articulando e, sobretudo, a sociologia vai buscar responder a seguinte pergunta: quem manda e por que manda? E quem obedece e por que obedece? Senhores, responder essas perguntas parece algo realmente muito singelo, mas ao responder essas perguntas, a sociologia abre espaço para buscar compreender mecanismos que possam auxiliar na melhoria de condição de vida das pessoas. Quando ela busca responder assim, quem manda e por que manda? Quem obedece e por que obedece? Quem domina e quem é o dominado? Senhores, aí já dá uma tese de doutorado, porque a busca pela sociologia é entender esse mecanismo social de produção e reprodução de processos de dominação e de poder de uma pessoa sobre as demais pessoas. Então, a sociologia e as classes sociais elas se encontram nesta perspectiva e neste entroncamento. Ora, senhores, e é claro que a sociologia também ela vai ter uma dimensão de preocupação, de reflexão sobre aquilo que nós chamamos de desigualdade social. E aí no mundo em que vivemos, nós percebemos que os indivíduos são diferentes e que essas diferenças elas se baseiam em diversos aspectos. Por exemplo, elementos étnicos, elementos culturais, de gênero, sexos, elementos sociais, econômicos e políticos. E ao mesmo tempo, senhores, essa diversidade ela pode ser interpretada em termos hierárquicos, como é o caso da China com castas, no sentido de atribuição de maior ou menor poder, de maior ou menor prestígio, de maior ou menor influência dessas pessoas dentro de uma sociedade. Ou seja, todas as sociedades elas têm explicações sobre as relações que existem entre os indivíduos, entre os grupos e categorias sociais, e fazendo com que essas explicações sejam interpretadas como normais ou naturais, como é o caso das explicações das desigualdades dentro da Índia e outros países asiáticos. Senhores, entretanto, a partir do século XVIII, sobretudo do século XIX, com o advento da Revolução Industrial, com o advento do Iluminismo e a instauração de um tipo de organização política, de um tipo de organização de disputa política que era baseada nos ideais liberais,
proclamados precisamente pela burguesia, que ascende desde o século XIV, que depois consolida esses pressupostos na Revolução de Independência dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, um novo modo de ver o problema das desigualdades sociais surge bem diferente daquelas perspectivas tradicionais no pensamento ocidental. E é na própria sociedade, e não nos fatores biológicos ou mítico-religiosos, em que se deve buscar a origem das chamadas desigualdade social. Claro que isso faz sentido, senhores. O advento dessas perspectivas e a demonstração de que a sociedade ela pode ser desigual não é uma explicação com base nas circunstâncias biológicas, físico-químicas ou algo nesse sentido. É com base na própria estrutura social e no desenrolar da história socioeconômica e social e política que nós verificaremos de perto como que se dá esse processo de acúmulo de riqueza de umas pessoas e como que se dará, por exemplo, o acúmulo, poucas pessoas com muita resultante e muitas pessoas com pouco fator financeiro. E aí, senhores, esse nascimento da sociologia se deveu em outros fatores a busca por explicações científicas para as desigualdades existentes nas sociedades capitalistas que estavam se industrializando a partir do século XIX. E aí, meus caros, é nesse contexto que a sociologia ela vai buscar a compreender esses fenômenos de desigualdade, a compreender esses fenômenos também de dominação. Essa charge é muito interessante, essa tirinha, não é? Duas pessoas que estão passando por uma extensa pobreza dizem: e se o mundo realmente acabar em 2012? E aí o outro responde: a gente comemora o fim da pobreza. A condição sociológica, a condição natural, a condição de assimetria social dessas pessoas na sociedade será pautada necessariamente por uma condição de desigualdade social, de uma desigualdade econômica, de uma desigualdade cultural muito forte dentro do nosso país. E tem um aspecto que chama muito a atenção da sociologia quando a gente analisa desigualdade social. Então, desigualdade social, senhores, não é apenas diferença de dinheiro de uma pessoa para outra. É todo um mecanismo relacionado à própria existência daquela pessoa. Por exemplo, quando a gente toma um dado clássico, que é a desigualdade na produção cultural e a desigualdade social no Brasil. Que aí nós verificaremos, por exemplo, senhores, nas novelas produzidas no Brasil, nós vemos uma estrutura dramática muito comum. E essa estrutura dramática comum é fruto da influência dos antigos folhetins. Né? É um casal que primeiramente se apaixona, depois ele se separa e depois ele vai se reunir novamente no final da trama. O que se verifica nessas tratativas e nessas novelas, por exemplo, é a existência de um núcleo rico e a existência de um núcleo pobre. A partir de diversas relações, eles vão se encontrando ao longo das novelas. E aí nós vemos que as tensões sociais são aplacadas, de alguma forma, por meio de encontros de ordem afetiva e de ordem familiar entre essas pessoas que transitam a partir desses dois núcleos, né? E mesmo os conflitos de ordem familiar, em geral, são solucionados de forma positiva no final dos capítulos. É uma tentativa lúdica de traçar como que era e como eram essas questões dentro da nossa desigualdade social e dentro da sociedade brasileira. E nós também verificaremos, senhores, uma grande desigualdade, uma forma de se tratar de forma desigual também, além da questão das novelas, é a pouca participação que algumas produções, sobretudo das periferias e dos bairros mais pobres, elas têm dentro da sociedade brasileira. E o caso é a produção musical brasileira, senhores. Por sua vez, também expressa de várias formas que expressa as desigualdades sociais. O tema é recorrente quando a gente observa a desigualdade social em vários compositores. Claro, da chamada MPB, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil. Mas também essas desigualdades sociais elas aparecem tratadas em termos históricos e de forma decisiva e talvez de forma preponderante em música como o rap, como o funk, e como o punk, que são músicas, inclusive, se observadas a partir de uma lógica de caracterização dessas músicas como músicas inferiorizadas, músicas inferiorizantes, músicas dos bastardos da sociedade brasileira, no tocante que há uma tentativa de hierarquização
dessas produções sociais, e que, como o samba e o choro sofreram graves preconceitos no início do século XIX a partir de suas produções, ainda hoje também o funk observa esse tipo de perspectiva, e nós observamos então esse exemplo de desigualdade social. Bem, meus caros, nós finalizamos essa perspectiva, nós finalizamos essa temática. Gostaria imensamente de agradecer a todos a participação, a atenção. Sigo a postos para qualquer eventual solicitação, meus caros. Um grande abraço, uma salva de palmas e um beijo bem grande do coração para os seus corações. Tchau, tchau, meus caros.